A história do guardião do véu de Ísis começa em uma era mítica, muito antes dos homens registrarem suas lendas. Em uma época onde os deuses caminhavam entre os mortais, Ísis, a deusa da magia e dos mistérios, reinava suprema entre os deuses egípcios. Seu poder transcendia o tempo e o espaço, e o segredo do seu véu, que cobria a verdade última do universo, era algo que poucos ousavam buscar. Ísis possuía um véu, um artefato divino que simbolizava o limite entre o mundo visível e o invisível, entre o conhecido e o desconhecido. Apenas aqueles de alma pura e coração destemido poderiam chegar perto desse mistério sem serem consumidos pela verdade oculta atrás dele. O véu de Ísis continha os segredos da criação, do destino dos deuses e da própria existência. Para proteger tal artefato, Ísis escolheu um guardião, um ser imortal e incorruptível, cujas habilidades e coragem seriam testadas por milênios. Esse guardião era Serepos, um homem nascido de sangue mortal, mas com uma conexão direta com as divindades. Quando jovem, Serepos vivia em um pequeno vilarejo à beira do Nilo, cercado pelas histórias e lendas do Egito. Desde criança, ele mostrava uma afinidade em comum com o oculto, sempre se aventurando nos templos abandonados e ouvindo as palavras dos sacerdotes e videntes. Um dia, durante uma de suas explorações, ele encontrou um sacerdote cego chamado Orodin, que reconheceu em Serepos o escolhido dos deuses. Orodin levou Serepos ao antigo templo de Ísis, uma estrutura colossal perdida no deserto, onde os segredos dos deuses estavam gravados nas paredes. Foi lá que ele recebeu a visita da própria Ísis, que apareceu para ele como uma figura envolta em luz, seu véu tremulando como o vento cósmico. Ela lhe ofereceu a posição de guardião, uma honra que vinha com grande responsabilidade e sacrifício. Serepos aceitou, sabendo que sua vida como mortal acabaria naquele momento. Após ser imbuído com poderes divinos, Serepos deixou de envelhecer. Ele foi agraciado com força e sabedoria além de qualquer mortal, mas seu destino estava selado, ele nunca poderia deixar o templo e seria o protetor eterno do véu. Suas noites e dias se tornaram uma vigília constante, protegendo o sagrado tecido dos olhos curiosos e das mãos traiçoeiras que desejavam desvendar os mistérios universais. Com o tempo, Serepos tornou-se mais do que um homem, ele se tornou uma lenda viva, temido por aqueles que buscavam o conhecimento proibido. No entanto, mesmo imortais têm seus desafios. Com o passar dos séculos, muitos tentaram roubar o véu de Ísis, cada um com intenções diferentes. Entre os maiores inimigos de Serepos estava Setrak, um mago traidor que, em tempos antigos, tinha sido banido pelos próprios deuses. Setrak acreditava que o véu poderia conceder-lhe o poder para destruir o panteão e reescrever o mundo conforme sua vontade. Ele reuniu um exército de feiticeiros e criaturas das trevas, marchando em direção ao templo para desafiar Serepos. A batalha entre Serepos e Setrak foi lendária, uma colisão de forças antigas que abalou a terra. Serepos, empunhando a lança sagrada de Anubis e o escudo forjado pelas mãos de Ptah, lutou contra os feitiços e as invocações de Setrak. Embora fosse poderoso, o guardião enfrentava o inimigo mais astuto que já havia encontrado, um ser que havia estudado as fraquezas dos deuses e aprendido a manipular as sombras da existência. Durante a batalha final, Setrak conseguiu penetrar nas defesas de Serepos e chegou a tocar o véu de Ísis. No momento em que suas mãos impuras encostaram no tecido divino,